Olá, boa tarde. Todos os estudantes, novamente estamos aqui para darmos início à segunda parte, né? A segunda aula, pode ser que tenha aluno que começou a assistir agora. Então, está comigo a professora Ilana, né, Ilana, que está fazendo a moderação. Tudo bem, Ilana, aí? Oi, boa tarde. Sim, eu sou a voz de vocês no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloca no chat que a gente tenta esclarecer. Lembrando que se a gente não conseguir resolver todas as dúvidas, vocês conversem com o professor de vocês de matemática, tá bom? Como ela disse, nós fizemos a correção da AP, do primeiro, da questão 1. Agora nós estamos fazendo da 9 a 16. Se sobrar um tempinho, a gente refaz alguma que ficou mais na dúvida. Vocês vão colocando no chat que eu repasso para ela refazer, tá bom? Qualquer coisa, se ela estiver indo rápido demais ou devagar demais, vocês falam que a gente ajusta, tá bom? O tempo de vocês. Obrigada, boa aula. Obrigada. Então, vamos lá, estudantes? Vamos. A questão número 9 agora, né? Escolha o gráfico que melhor representa. Então, nós temos 5 gráficos a serem analisados. Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Para vocês saberem. Então, vamos lá. Bom, como que eu começaria analisando esse gráfico? Tem um gráfico da cosseno de x aqui que eu já fiz. Aqui, lembra que eu fiz a tabela do cosseno de x, certo? Eu tenho cosseno de x nestes pontos, mas a função que ele está me pedindo, qual que é a função que ele está pedindo? Ele está pedindo a função f de x igual a 2 mais cosseno, 2 vezes cosseno de x. Então, eu tenho que analisar o gráfico em alguns pontos. Se você analisar nesses pontos principais, no 0, no π sobre 2, no 2π sobre 2, no 3π sobre 2, no 4π sobre 2, vocês já vão saber. Então, como que eu vou dar? Eu vou dar a dica para vocês. Vocês monta esta tabelinha, né? E vocês viram que o cosseno de 0 é 1, porque o cosseno de 0 é 1, professora? Porque você está aqui, ó, no 0 graus, o cosseno a gente projeta para o eixo do x. Eu já estou sobre o eixo do x, então o cosseno de 0 é 1. Então, o cosseno de 0 é 1, mas a função é 2 mais 2 vezes cosseno de x. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui e faz a tabelinha x, o y é igual a cosseno de x, depois você pode fazer 2 vezes cosseno de x mais 2 vezes cosseno de x. Então, nós pegamos em radianos. Lembra? Então, eu peguei o meu x, meu π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre e 4 sobre 2. Aí eu encontrei o valor da cosseno de x, certo? Anteriormente, seu trigonométrico, certo? Aqui é Riemann. Então, quando eu vou analisar o cosseno, eu tenho que olhar no eixo do x. Quando eu tenho que analisar o seno, eu tenho que olhar no eixo do y. Então, eu vou deixar vocês pensando para vocês calcular quanto é 2 mais cosseno de 2x. Nós voltaremos para vocês montando essa tabela, vocês têm como analisar qual gráfico. Quando x for 0, a função 2 mais 2 cosseno de x vai dar quanto? Aí você vai olhar na imagem do gráfico e aí você tem condições de distinguir qual gráfico que é. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e já retomo. Tudo bem? Olha aqui no chat, Simone, está fazendo a correção comentada da AP. Nós estamos agora na segunda parte dela. Nós dividimos a AP em duas.
da questão 1 a 8 e da questão 9 a 16. Nós estamos iniciando com a questão 9 agora nessa aula, tá bom? Então, Simone, tem dúvida nessa questão, viu? Teve gente que colocou B, teve gente, a grande maioria, letra né? Isso. A Evelyn, a Rayane, a Elis, eles colocaram E. Isso. Mas quem colocou B foi a Marcela, a Elizabeth, o Samuel, acho que eles têm alguma dúvida. Sim. O Felipe, a Tainá, eles colocaram a alternativa C. E aí, professora, que eles erraram? Olha, Ilana, a alternativa correta é conforme mostra a tabela aí no slide, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho os gráficos, é o da letra E. O próximo slide está apresentando para nós a tabela que eu desenhei na lousa, né? Próximo slide, por favor. Lá, ele já trouxe a tabela montada. Então, foi o que eu disse. Primeiramente, vocês calculam o valor da função cosseno de x. Olhando, se vocês desenharem aqui o ciclo trigonométrico, olha, vamos fazer junto a tabela que está na lousa para tirar as dúvidas, como que vocês conseguem chegar lá no quando x é zero, a função 2 mais cosseno de x chega no 4. Então, vamos lá. Cosseno de zero. Então, aqui você substitui o x pelo ângulo que está aqui. Então, você vai ter cosseno de zero. Cosseno de zero aqui é 1. Então, você vem aqui e põe 1. O cosseno de π sobre 2, aonde está π sobre 2? Está aqui. Se você projetar para o eixo do x, você chega no zero. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 2π sobre 2. Já caiu aqui no eixo do x. Então, você vai estar marcando menos 1. Então, anota aqui. Cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui. Se você projetar para o eixo do x, é 0. Então, você põe 0. E cosseno de 4π sobre 2, se você projetar aqui, aqui já vai dar 1. Então, é 1. Ah, terminou? Não. Eu preciso chegar até aqui. E agora, o que está escrito na terceira coluna? 2 vezes cosseno de x. 2 vezes cosseno de x é 2 vezes o valor de cosseno. Quem é o valor de cosseno de x? 1. Então, aqui vai ser 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Ótimo. Terminou? Ainda não. Eu ainda tenho que somar 2 mais 2 cosseno de x. Então, fica 2 mais 2, 4. 2 mais 0, 2. 2 menos 2, 0. 2 mais 0 mais 2, 2. E aqui, 2 mais 2, 4. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai lá nos gráficos e analisa. Quando o x for 0, quanto que está sendo o seu y? 4. Por isso que deu a letra E. Quando o x for π sobre 2, o seu x é 2. Quando o x for 2π sobre 2, o seu x é 0. Tudo bem? Ficou claro? E assim por diante. Tudo bem, Ilana? Tudo ótimo. Acho que agora todo mundo entendeu. Tem alguns professores aqui estão pedindo os slides. Professor, não é com nós, tá bom? Eu não sei como que faz para disponibilizar os slides para vocês. É isso. Vamos para a próxima questão, Simone? Vamos sim. Próximo slide, né? Aqui não está marcando nada. Vamos lá. Questão número 10. 10. Tá, aqui no meu não tem, mas tudo bem. Eu olho lá, ali na televisão. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolvem a equação seno de x igual a meio no intervalo de 0 a 3π. Tudo bem? Então, pessoal, olha, esse intervalo que ele me deu é mais que um período, tá? Por quê? Porque eu tenho de 0 a 3π, tá? Lembrando, o ciclo trigonométrico, ele me dá
o intervalo de 2π. Então, se eu der a volta toda, eu tenho 2π. Se eu continuar, eu vou parar aqui. Então, 3π eu tenho a volta toda e vou ter mais esse daqui. Tudo bem? Então, voltando ao enunciado da questão, fala assim, a questão, né? Eu quero seno de x. Quais são os ângulos cujo seno dá meio? Tá certo? Então, alternativa A, 9π sobre 6. Alternativa B, 6π sobre 6, 5π sobre 6, 13π sobre 6 e 17 sobre 6. Alternativa C, 6π sobre 6 e 5π sobre 6. Alternativa D, 0π e 2π. Alternativa E, 0π, 2π e 3π. Então, o que vocês têm que fazer? Olhando, vou dar uma dica também. Vocês podem olhar para o gráfico e pegar os pontos, os valores dos x, cujo seno é meio. Mas aí, nesse gráfico, não está informando. Então, vocês vão ter que ir no ciclo trigonométrico e analisar qual é o seno que dá meio. Qual é o x cujo seno é meio. Tá bom? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e depois a gente volta para fazer a discussão. Tudo bem? Simone, a grande maioria aqui colocando a alternativa B, a grande maioria. Mas tem um ou outro que colocou a alternativa C, como a Bianca, o Helder, o Rafael. Eles colocaram a C. Quero agradecer ao professor Alex, a participação dele, ele é de Teodoro Sampaio também, ele está falando que está acompanhando a aula. Professor, muito obrigada. É muito importante vocês acompanharem a aula com seus alunos. É isso aí, Simone, vamos para a explicação. Tá ok, exatamente, Lana. Questão 10 é a alternativa B, tá? Então, vamos lá. Nós temos que fazer, vamos pegar no ciclo trigonométrico, aonde que eu tenho uma volta inteira, qual é o ângulo cujo seno é meio, não é isso? 30 graus, ó, porque se você projetar aqui no eixo do X, você vai perceber que daqui a aqui, isso dá metade, tá? E lembra que vocês vieram para cá, lá na segunda questão que eu ensinei vocês dobrarem a circunferência? Aqui eu também vou ter 150. Se eu vou projetar para cá, então eu vou ter esses dois. Quais quadrantes o seno é positivo? O seno é positivo na primeira e na segunda quadrante. Para cá, nem adianta eu olhar, porque aqui vai ser negativo, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que olhar nessa quadrante, tá? Então, eu tenho aqui 30 graus equivale a π sobre 6 em radianos, porque a resposta lá está em radianos. Então, a primeira quadrante eu estou dividindo em 3 partes, né? Então, se aqui eu divido em 3, vai dar 150, dá 30 graus. Aqui eu venho. Bom, aqui não vai adiantar, porque vai dar seno negativo. Então, eu já achei 2. Agora, eu vou dar a volta toda. Dei a volta, gastei 2, ainda tenho mais π, certo? Então, novamente, eu tinha, quando eu dou a volta toda, eu dou πs. Eu dou quantos? Eu dou 12π sobre 6, porque se eu dividir, vai dar 2π, certo? Então, aqui eu tinha 12. Primeiro aqui na segunda volta vai ser igual a 13π sobre 6. E aí eu tenho 13, 14, 15, 16, 17. Certo? 5 sobre 6 ou 17 sobre 6. Tudo bem, Ilana? Tudo ótimo, Simone. É isso mesmo. Todo mundo participando aqui no chat. Próxima, questão número 11. A questão número 11. Observe o gráfico abaixo. A solução ou soluções da equação cosseno de 2x igual a 1. No intervalo de 0 a π. Então, eu preciso saber quais os valores desse intervalo. Lembrando que é meia circunferência, né? Eu tenho o cosseno de 2x igual a 1. Aonde que o cosseno é 1, gente? Cosseno é 1 em qual ângulo, gente? Lembrando aí, vocês pensam e aí a gente volta. Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Depois a gente retoma, tá bom?
A maioria aqui, Simone, colocando D, o Cauã, o Vitor, a Beatriz, a Alice. Isso mesmo, Ilana. A Fernanda, a Júlia, Luana. O chat não tá muita gente aqui colocando a alternativa D. Aqui a Manuela, Luísa Costa, todo mundo colocando a alternativa D. Certinho, Ilana. É isso mesmo? Isso mesmo. Podemos ir para a próxima? Então vai, questão número 12. Bom, a questão número 12, vamos lá? Tem bastante informações, né, pessoal? E aí, faltou a informação da fórmula que representava aí nesse slide, mas eu vou escrever na lousa depois, tá? Ficam tranquilos, não se preocupem. Para quem não está com a prova em mãos, tudo bem? Eu coloco ali no papel. Então, vamos fazer a leitura. Questão número 12. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia neste local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica, que é o que está faltando aí no slide, tá, pessoal? Eu vou escrever aqui para vocês, depois a gente retoma ao slide, tá? Então, eu vou escrever a função trigonométrica que define a temperatura, tudo bem? Vamos colocar aqui, ele colocou T. T é igual, T maiúsculo, a 50 aqui, vezes o seno de qual ângulo? De tudo que está aqui dentro, depois que você resolveu esse seno, e multiplicou por esse 50, que você vai somar 7, tá? Então, aqui tá. Ele deu π, 2π, dividido por T, 2π vezes T menos 101, dividido por 360. Então, retomando ao slide, eu deixei a fórmula escrita na lousa, só para vocês lembrarem, tá? A gente vai voltar no slide e fazer a leitura de novo, para ter mais sentido a questão. Porque, às vezes, tem estudantes que não estão com a prova em mãos. Então, vamos lá. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente, né? Ao observar e anotar os valores da temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. Então, foi a que eu coloquei na lousa, né? Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedecem essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Por que será que eles colocaram essa informação? Deixa ela de stand-by aí. Nesta equação, o tempo é dado em dias, onde T é igual a 0. Corresponde ao primeiro dia de janeiro. E a temperatura T, com letra maiúscula, é a média na escala Fahrenheit. Essa cidade, no dia 7 de novembro, onde 311º dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit T. Então, o que eles querem saber nessa questão? Eles querem saber a temperatura no 311º dia do ano, tá certo? O que eles nos forneceram? Eles nos forneceram como eu vou calcular essa temperatura. E observação, por que eles escreveram essa informação que é a linha afastada da linha do Equador? Porque eles estão mais próximos dos hemisférios sul ou norte, onde a temperatura é mais alta, é mais baixa, né? É bem frio lá. Então, eu vou deixar vocês pensando, já dei bastante dicas, né? Então, logicamente que a temperatura não vai ser alta, né? Então, vamos lá? Vamos deixar vocês, depois a gente faz. Tudo bem, Ilana? Tudo. A Beatriz, a Ana Luísa, elas se perderam na questão anterior, a questão 11. Elas não sabem qual a alternativa correta. Professora, qual a alternativa correta da 11? É a D? A D de dado, 0 e Isso B. mesmo. Lembrando que nós vamos passar o gabarito no final, tá bom? Ele não é o mais importante é como vocês chegaram no resultado, como vocês fizeram, tá bom? O João, ele disse que tá muito difícil. João, eu peço que você converse com o seu professor de matemática e peça para ele tirar suas dúvidas, para não ficar tão difícil para você, tá bom?
E aí, Simone, nessa questão 12, a maioria aqui, assim, unânime, colocando menos 18 graus Fahrenheit, alternativa B. Deixa eu ler aqui alguns nomes. A Ana Carolina, o Gian Lucas, a Bianca, vamos ver, a Juliana, Tainá, Tiago, colocou BBBBB aqui a Jamile, todos eles colocando B. Milena, aqui um monte de B. Emanuel, todo mundo colocando B. Simone? Parabéns, é a letra B sim, alternativa B, é menos 18, né, graus Fahrenheit. Olha, pessoal, esse assunto de trigonometria, ele é mais complexo, mas é bom que vocês prestaram bastante atenção. Se vocês acharam fácil ou difícil, foi sinal que vocês estão prestando atenção. E não que isso não venha a ser que vocês vão ficar tristes, achando que vocês não tiveram capacidade. Não, é por aí mesmo que começa, vocês vão retomar, estudam novamente, tiram todas as dúvidas com os professores, o que for possível aqui dentro deste tempo que está sendo oferecido, nós vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Mas se não for possível, anotem para vocês questionarem em outro momento com os professores, tá bom? Então, tá certo, todos acertaram, nós passaremos para a questão 13ª, tá? A questão da 13ª até a 16ª, ela já não é mais referente a funções trigonométricas. Agora nós vamos corrigir, fazer questões que são referentes ao percurso escolar de vocês, que vocês estudaram lá no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, tá bom? Então vamos fazer a leitura da questão número 13. Está na lousa. Olha só. A questão é, calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir, tá? Então, eu tenho a alternativa A, 128 centímetros, alternativa B, 52 centímetros, alternativa C, 48 centímetros, alternativa D, 4 vezes raiz de 10 centímetros e a E, 8 vezes raiz de 2 centímetros. A informação dada nessa representação geométrica, o que eles nos oferecem aí? Vamos fazer a leitura? Eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele tem dois lados iguais, é o triângulo ABC. Quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, ele tem o nome de triângulo isósceles, né? Aí do ponto A, ele projetou a altura, né? Uma projeção ortogonal, pegando o lado BC do triângulo. E aí, quando ele faz isso, e é um triângulo, por ser triângulo isósceles, essa altura vai coincidir com algumas, que vai ser a mediana do lado BC. Então, o BC vai ser a mediana e vai pegar o ponto médio, quer dizer que o segmento da altura até lá B vai ser 4, porque eu tenho informação valendo 8 centímetros, tá bom? Então, como você pode calcular a altura? Lembrando que cada triângulo, dentro desse triângulo ABC, eu consegui 2 triângulos. Cada triângulo, vão ser 2 triângulos retângulos. E aí, como que vocês vão achar um dos lados? Eu tenho o lado, que é a hipotenusa, representa 12. E o lado que vai do vértice B até a altura é 4. Então, agora, dei bastante dicas para vocês, né? Vou deixar vocês pensando um pouquinho, tudo bem? E aí, Ilana? Simone, bastante gente respondendo. Eu vou pedir a gentileza, depois que você terminar a gente tem que colocar a resposta da 12, tá bom? As continhas, o slide das continhas. A Daniele, tem alguns professores que pediram, cadê a resolução do menos 18 graus Fahrenheit, tá? Então, logo que a gente acabar a 13, a gente coloca o slide da resolução da 12, tá bom? Tudo bem. Na 13, a maioria escreveu a alternativa E, o Lucas, a Clarissa, o Nelson, a Nicole, o Gustavo, vou te pegar aqui, que aí eles atualizam, já dei uma atualizada aqui, ó. A Maria, o Eduardo, o Alex. Certinho. Todos eles colocaram
8 raiz de 2 centímetros, é isso mesmo? Isso mesmo, Ilana. Ilana, então vamos fazer o seguinte, coloca a resposta, o slide da resposta da 13, por gentileza, na tela, e nós vamos fechar a 13, e depois nós retomamos na 11ª. Tudo bem? Aí ele usou o teorema, nós estamos na questão 13, tá? Achando a altura desse triângulo isósceles. Nós usamos o teorema de Pitágoras e achou que a altura é 8 raiz de 2, certo? Você já faz as operações, 12 ao quadrado, né, igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí você chega no 8 raiz de 2. Tudo bem, Ilana? Agora a gente vai voltar na 12ª, certo? Tudo bem? Por gentileza, dá para passar o slide da resposta da 12ª? Foi aqui, pessoal. As informações dadas, ele queria saber o T aqui representava dias, né? Lembra? Número de dias. E aí, ele queria saber a temperatura no 11º dia. Então, é só você fazer a substituição. Quando você faz a substituição aqui, você resolve aqui, lembrando aí, pessoal, resolveu, chegou num número aqui, você vai achar o seno deste número. Depois, multiplicar por 50 e depois somar 7. Vamos voltar no slide, por gentileza? E aí, dá a continha que está sendo apresentada, certo? E a pergunta era... qual a temperatura, né? Aí você resolvendo, você chega no menos 18. Tudo bem, Ilana? Sim, tudo bem. Tem gente perguntando qual que é a alternativa certa da 13. A alternativa certa da 13, gente, é a E. É a E. 8 raiz de 2 centímetros, tá bom? Vamos para 14. Vamos. Então, vamos lá. Questão 14. Fábio quer fazer um esporte radical. Estava pesquisando sobre tirolesa e visualizou o seguinte esboço. Ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço, sabendo que... Aí ele nos fornece uma informação. Seno de 20 é igual a 0,34. Cosseno de 20 é igual a 0,94. Tangente de 20 graus é igual a 0,36. Qual será aproximadamente esta distância? Será que é 173 metros, 542 metros, 1.000 metros, 1.416 metros, 1.500 metros? Bom, aí ele apresenta, né, neste desenho, ele dá o formato de um triângulo retângulo, né, e ele dá a altura aonde ele vai começar a deslizar, lá no ponto A, né? Ele vai te fazer uma tirolesa de lá. Então, aquela altura que está marcando lá, ele dá para nós que é 510 metros. Bom, aí eu pergunto para vocês, por que foi citado seno de 20, cosseno de 20, tangente de 20? Observe esse desenho que está preso, né, simbolizando o cabo de aço onde que ele vai fazer a tirolesa. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, se ele vai fazer a tirolesa, ele vai sair lá do ponto A e chegar no ponto C. E aí isso tem uma representação geométrica, que é uma representação de triângulo retângulo, né? E tem um lado, um cateto, que significa que é cateto oposto em relação ao ângulo que está lá dentro, 20 graus. E aí você vai usar as relações trigonométricas, ou você vai usar o seno, ou você vai usar o cosseno, ou você vai usar a tangente. Lembrando que a informação dada é no cateto oposto, tá certo? E você quer saber quem? A hipotenusa, que é onde ele vai fazer a tirolesa. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês pensando para a gente depois fechar a alternativa. E aí, Ilana, tem bastante gente? Fizeram? Fizeram, tem bastante gente colocando a alternativa E. A Cláudia, o Daniel, a Letícia, a Maria Eduarda, o Luiz Felipe, a Ana Clara, que mais? Aqui tem a Micaela, o Jonas, a Vitória, parabéns. A Lília. É a alternativa
e 1.500 metros. Eles vão passar para nós a tela. Vamos lá. Ele usou seno de 20 graus. Por que seno de 20 graus, gente? Porque seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto era a informação que eu tinha, 510 metros, que é do lado AB do triângulo, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a medida que eu quero saber. Certo? E foi me dado seno de 20. Seno de 20 é 0,34. Aí eu faço a substituição e eu cheguei que é 1.500 metros que eu vou ter que deslizar. Tudo bem, pessoal? Então podemos passar para a 15ª? Vamos fazer o esforço para dar tempo de tudo, né? Então, vamos lá. Observe a figura. Nela estão representados um quadrado e 2 círculos. Um inscrito, o outro circunscrito ao quadrado. Se o lado do quadrado mede 24 centímetros, os comprimentos dos círculos inscrito e circunscrito ao quadrado são, respectivamente, letra A, 24π centímetros e 24 raiz de 2π centímetros. Letra B, 48 raiz de 2π centímetros e 48π centímetros. C, 24π centímetros e 48π centímetros. Letra D, 48π centímetros e 48 raiz de 2π centímetros. Letra E, 24 raiz de 2π centímetros e 24π centímetros. Bom, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Nessa questão. Eles forneceram a medida do lado do quadrado, certo? Então, eu tenho aqui um quadrado, certo? E dentro desse quadrado, deixa eu só fazer o desenho aqui. Eu tenho um círculo. Dentro desse círculo, eu fiz um quadrado. Não vai ficar bem um quadrado porque o círculo não está muito redondo. E dentro desse tem um outro círculo que ele chamou, mas esse outro círculo aqui vai me pegar. Não ficou muito bem aqui o... É isso aqui. Então, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber essa medida, ele quer saber o comprimento da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? 2π raio. Então, para eu saber tanto o comprimento do círculo circunscrito quanto desse círculo inscrito, eu preciso do raio dos dois, certo? E foi me dado a medida do quê? Desse lado aqui, ó, que é 24 centímetros. Mas observa o seguinte, isso daqui está representando metade. Beleza? Então, pensem um pouquinho. Eu vou deixar vocês pensando, tá? Vamos lá? E aí, Lana? Eu queria agradecer a presença dos professores. Professora Regina, obrigada por estar junto aí com a gente. Vamos lá. A maioria, Simone, colocando a alternativa A. Ana Clara, Isabela, Vitória, Kathleen, Rafaela, Ana Laura, Kaique. Vamos ver. Vitor, Cleiton, Camille, todos eles colocando A. Estão certos? Parabéns. Professor, vai colocar o slide da resposta, é a letra A mesmo, certo? Tudo bem? Aqui, o que ele utilizou? Vocês observaram que o raio coincidiu com metade do lado do quadrado, então o raio é 2, eu já calculei diretamente o comprimento. Do inscrito, né? O inscrito é mais fácil, 24. Agora, o que está circunscrito, você olhando para o segundo desenho que está na tela, o que vocês percebem? Que quando ele dividiu o triângulo pela diagonal, o quadrado pela diagonal, eu vou poder usar o teorema de Pitágoras, certo? E aí eu acho o raio pelo teorema de Pitágoras. Achando o raio, lembrando, hein, que a hipotenusa aí está usando 2 raios. Tá? Embora ali tá raio, mas no caso o raio vai ser metade da hipotenusa. Então, vocês vão calcular o raio. Depois que vocês calcularam o raio, vocês calcularam a hipotenusa,
desse triângulo retângulo, vocês dividem por 2, que vai ser o raio. E aí vocês vão na fórmula do 2π vezes raio, que vocês chegam no comprimento do círculo que está circunscrito no quadrado. Tudo bem? Beleza. Vamos para a última questão, gente? Já está chegando no final, né? Legal. Vamos lá. Então, nós temos uma outra questão falando no triângulo ABC, são dados a medida do ângulo A, 30 graus. B é igual a 8 centímetros. C é igual a raiz de 3 sobre 3 centímetros. Bom, o que ele quer saber? A medida do terceiro lado será igual a qual dos valores abaixo? Pessoal, será que vai ser igual a raiz de 163 centímetros? 163 centímetros, alternativa B. Alternativa C, 19 centímetros. Alternativa D, raiz de 19 centímetros. E alternativa E, 7 centímetros. Pessoal, eu só vou deixar uma dica com vocês aqui, ó. Tá? Vamos lá. Tá, como esse triângulo não é um triângulo retângulo, eu não vou poder usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, não foi me oferecido nada. O que eles ofereceram foi mais ou menos assim, ó, 30 graus, aqui eu tenho raiz de 3 raiz de 3, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. Certo? Então, é 30 graus. Agora, se eu tenho esse vértice A, o lado oposto é o Azinho. O vértice C, o lado oposto é o C. E o vértice B, o lado oposto é o Bzinho. Tudo bem? Ele deu o valor do B também, que é 8, certo? Então, eu preciso encontrar o valor do lado A, que é o que ele pede. Eu vou pela lei do seno ou pela lei do cosseno. Tudo bem? Então, pensa um pouquinho na lei do seno ou do cosseno, e aí vocês já têm as informações. A informação que não é dada é quais representa qual, porque na lei do cosseno ou do seno você vai ter que usar os lados dos triângulos, lado A, o lado B, o lado C. Aqui não veio mencionado, mas você lembra dessa definição. O lado oposto do ângulo C é o lado C. O lado oposto do ângulo A é esse ladinho chamazinho. E o oposto do lado B é o lado Bzinho. Então, você tem a informação do C, do B. Você quer saber o valor do A. Então, você pode utilizar lei do seno ou lei do cosseno. Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho mais. Foi muito boazinha, tá, pessoal? Todo mundo colocando aqui raiz de 19. Professor Ronaldo, um abraço para você. Todo mundo colocando aqui, ó, Lucas, a Maria Eduarda, todo mundo D aqui. Deixa eu ver, o Luiz Felipe, Gabriele, Emanuele, Elizabeth. Parabéns. Tudo D. Parabéns. É a letra D, sim, a raiz de 19, que deu 19 centímetros, certo? Então, agora, Ilana, eles estão querendo que a gente repita o gabarito todo. É isso, Ilana? Sim, eles estão pedindo o gabarito da 1 a 16. Lembrando que o gabarito não é o mais importante. O mais importante é como vocês chegaram, né, na resposta. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Você quer falar? Pode falar, Ilana. Então, vamos lá. Questão 1, alternativa A. Questão 2, alternativa D. Questão 3, alternativa C. Questão 4, alternativa D. Questão 5, alternativa A. Questão 6, alternativa C. Questão 7, alternativa E. Questão 8, alternativa A. Questão 9, alternativa E. Questão 10, alternativa B. Questão 11, alternativa D. Questão 12, alternativa B. Questão 13, alternativa E. 14, alternativa E, 15, alternativa A e 16, alternativa D. É isso mesmo.
Tá muito bem, o pessoal participou bastante, parabéns a todos, fiquei bastante contente, vocês estão bem animados. Não desanimem se caso vocês não chegaram na solução correta. Tirem as dúvidas com os professores, agradeço a participação de todos. Procurem os professores de vocês, falam, ó, professor, eu gostaria de saber isso, isso, isso. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Muita gente falando, eu errei só uma, eu errei 14 de 16. Isso mesmo, gente. Agora vocês têm o gabarito, vocês podem refazer e saber qual que é a resposta correta. Quem teve a oportunidade de fazer, pode refazer. Quem não teve a oportunidade de fazer ainda, vai tentando, o vídeo vai estar disponível, vocês podem ir tentando, tá bom? Qualquer coisa, você fala com o professor de vocês, de matemática. É isso aí. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada.